Vamos aqui, gente, devagarzinho, que aí a gente dá andamento. Então, gente, peraí que tem gente entrando ainda. Acaba aparecendo as mensagens para mim aqui. Estão ouvindo aí? Tá ok? Uhum. Ok. Então, a diferença da alça bacteriológica para a alça de platina é essa. É que a alça descartável, ela é mais prática, né? Então, eu tiro a alça da embalagem, eu faço o uso dela e já jogo fora. Já pego outra, faço uso dela, já jogo fora. Então, ela é muito mais prática, entendeu? Eu não preciso ficar perdendo 20, 30 segundos, 40 segundos para reutilizar essa alça. Então, o que eu tenho observado é que os laboratórios, né, eles para ganhar tempo, eles compram essa alça bacteriológica, que ela é barata, entendeu? E aí o laboratório ganha em agilidade, entendeu? Fora que, se eu não faço uma esterilização correta nessa alça de platina, ela pode ficar contaminada, né? Eu, na pressa ali, eu posso acabar cometendo esse erro de não esterilizar corretamente a alça de platina. Então, ela corre um risco de ficar suja, né? E aí contaminar o material. Tá bom? Acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, não sei. Tudo bem aí, gente? Entenderam? Uhum. E Ah, é tá. melhor também para E para que a que eu gente uso a não. alça, né? Para que eu uso ela? Ah, tá bom. Oi? Perguntou, Cida. Eu tô falando assim, essa daí é melhor no dia a dia da gente, né? Muito corrido, ela é melhor. Isso, a alça descartável. O que eu, Descartável é. o que eu observo é que, assim, o laboratório, ele tem a alça de platina disponível e ele usa, né, no dia a dia, a alça bacteriológica descartável. E aí, por exemplo, o fornecedor da alça bacteriológica, ele acabou, não conseguiu fazer um pedido, teve greve dos caminhoneiros, enfim, não chegou, acabou, né, a minha alça descartável. Então aí a alça de platina, ela é como se fosse um backup, né? Eu não, a alça bacteriológica, ela é um material assim básico para utilizar dentro de um laboratório de micro. Eu uso a alça o tempo todo, né, para fazer diversas atividades, semeadura, isolamento, rastreamento, enfim, eu tenho são diversas atividades que utilizo com a alça. Então, se acaba a alça, o laboratório de micro, ele praticamente para, né, porque eu não consigo realizar os procedimentos, entendeu? Então, se acabar a alça descartável, o laboratório ainda tem a alça de platina com o feedback. É isso que eu vejo na prática, o que acontece, entendeu? O laboratório não joga fora, não despreza as suas alças de platina, Não pode, porque não pode descartar ela. porque um dia pode precisar, teve algum problema de logística, de estoque, de entrega de material, que aí, se acabar esse material, fica aí como backup, tá bom? Uhum. Alguém quer falar aí alguma coisa? Não sei se perguntar. Então, vamos lá. Suave, o famoso suave, né, que tá na moda agora aí, esse cotonetezinho, né?
Para que Quero serve o não. suave? Oi? Não entendi. Quero essa moda aí, não. É bom que todo mundo faça um teste, né? Pelo menos para saber. Tem gente que nem sabe que tem. Ai, ai, nem te falo. Eu nem boto minha cara na rua. Pois é. Isso aí. O isolamento é o mais ideal. Mas então, o suave, alguém sabe para que serve o suave? Eu já experimentei esse suave, para nunca mais. Lá no laboratório, eles Usam bastante aquele que é o kit, os 3, 2 retais e um nasal. Uhum. Esse do Corona, não é ele? Isso. Também. Ele é utilizado para fazer esfregaço na placa de Petri também, não é esse? Também. Ele tem várias utilizações, né? E aí, assim, esse aqui especificamente, deixa eu marcar aqui, pra vocês verem. Esse aqui, ele é o suave simples, né? O suave comum. Esse aqui é o suave, esse outro aqui é o suave Stuart, né? Tem uma pequena diferença entre eles. O simples, ele é utilizado mais dentro da área técnica, né? Eu espalho algum material, né? Esse algodãozinho do suave, esse cotonete, ele me ajuda a espalhar, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um antibiograma, por exemplo, eu preciso de um suave para estar espalhando totalmente na placa de antibiograma. Então, não é com uma alça que eu vou conseguir promover isso. Se eu for com uma alça, eu vou rasgar o meio todo. Né? Assim, talvez na microbiologia clínica vocês consigam ter uma noção melhor, né, dessa aplicação. Mas aí a intenção do SWAB é justamente essa, é espalhar o material que está na placa, principalmente antibiograma, alguma hemocultura, se for necessária. Já o SWAB Stuart, alguém conhece esse SWAB Stuart? Alguém? Alguém? Tô falando sozinho? Uhum. Vocês são foda, hein? Ai, ai, ai. O Suave Stuart, ele é para coleta de material. Coleta para locais, assim, que vai demorar para chegar na área técnica, né, do laboratório de micro. Então, a intenção do Suave Stuart, ele consegue conservar esse material que foi coletado. Então, por exemplo, tem um laboratório que está em Vitória, localizado em Vitória, e aí foi feita uma coleta em Viana, por exemplo. Então, até esse material que foi coletado, né, ele não vem na hora, ele pode ter alguma questão de logística, né, que demore a vinda do material para o laboratório. Os materiais de microbiologia são muito sensíveis a isso, a tempo, a temperatura. Então, o meio Stuart, ele faz com que esse material ele fique protegido, entendeu? De forma que a gente não perca a qualidade da coleta, entendeu? Então, por isso que ele é utilizado. E aí, o que eu estava falando, né, é mais sobre isso que está na moda, né, porque é esse suave que é utilizado na coleta de coronavírus. Né? Esse cotonete, ele é um cotonete bem extenso, né, um pouquinho maior que o tamanho de um cotonete, né, a alça dele é maior, e aí é feita uma coleta naso e orofaringe. Enfia esse cotonetezão dentro do nariz, vai até lá dentro para É horrível. fazer uma coleta, né, para pesquisar a presença do coronavírus. Então, para quem já fez, né, eu não fiz ainda, mas falam que é uma coleta bem desconfortável, né? Porque Deus me o livre. É cotonete horrível dentro isso do aí. nariz, né, tem um relato que chega até a sangrar, né? Porque
está com o nariz já um pouco machucado, enfim. Pode ter alguns pequenos sangramentos também. Então tem que ter muito cuidado no momento da coleta. Mas aí a intenção dela, desse meio Stuart, né? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar certinho. Aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, vou desenhar em torno. Ó, aqui tá a alça e aqui nessa ponta é que tá o cotonete. E aí continua aqui o final da alça, entendeu? Ficou meio torto, mas o cotonetezinho ele tá localizado aqui, ó, nessa área. E aí eu fiz a coleta, né, o material a ser coletado, ele vai ficar nessa região aqui que eu estou riscando. E aí esse material a gente encaixa aqui, ó. Ele vem nessa direção aqui. Então ele fica vedado com material conservante. Tá bom? Ele puxa, né? Alguma coisa, tipo um resíduo. Ele puxa quando ele vai colocando no nariz, eles mandam a gente relaxar, né? Uhum. Aí, igual eles fizeram comigo, relaxa. Nossa, mãe, pelo amor de Deus, um relaxamento com esse cotonete no nariz, né? Só Jesus. É. Nossa, mas aí ele dói, que chega lá dentro e parece que ele raspa alguma coisa, não tem? Uhum. É, porque ali é onde o vírus ele fica depositado. Né? Ele fica depositado nessa região. Então, por exemplo, se eu faço uma coleta só aqui na ponta do nariz, por exemplo, é um local assim que tem muita contaminação, né? Não tem uma carga viral muito grande. Ele fica mais depositado nessa parte mais interna. Então, eu tenho que ir com o cotonete até lá para fazer uma coleta e para fazer análise, entendeu? Se eu fizer uma coleta curta, né, o paciente pode estar positivo, que talvez não seja detectado o vírus, entendeu? Então tem que ir lá no fundo mesmo para garantir que o material do vírus vai ser coletado, entendeu? Então aqui, outros materiais, placa de Petri, né, elas podem ser descartáveis também, ou de vidro, né? Isso aí varia de acordo com o laboratório, com a realidade do laboratório. Mas aí é a mesma questão das alças, né? A tendência dos laboratórios é de se usar os materiais descartáveis do que os materiais de vidro, né? O vidro já tá em desuso, inclusive, em muitos laboratórios, né? Tem uma questão da periculosidade, né? De quebrar, se acidentar, né? Promover cortes. E aí o material descartável, ele depois que ele foi utilizado, ele não é reutilizado, ele vai para saco de lixo. E aí para que serve a placa de Petri? Quem sabe aí? Valendo 1 milhão. Por meio de cultura de bactérias, fungos. Uhum. Ele é o espaço. Isso aí, Paloma. Mariana, desculpa. Mariana. Na placa de Petri que vai ficar depositado aí o meio de cultura. Entendeu? E aí esse meio, por que ele fica aí por quê? Porque, primeiro, o meio de cultura, quando ele é produzido, ele é líquido, né? Pensa como se você fosse fazer uma gelatina. Você joga o pozinho na água, ferve, né? E aí deixa no recipiente para ele criar forma. A placa de Petri é a forma que é colocado o meio de cultura, entendeu? Então, é como se fossem pratinhos essa placa de Petri, e aí é onde fica depositado o meio de cultura. Então, ele vai para a autoclave, lembra que eu falei da autoclave? Vai para esterilizar, né? Eu uso
como se eu fosse fazer uma gelatina. É um exemplo bem próximo. É um pozinho também, para quem vai produzir, né? É um pozinho que eu jogo na água e aí ele vai esquentar. E aí depois que ele sai da autoclave, ele sai muito quente, entendeu? E aí a gente despeja esse material dentro dessa placa de Petri. E aí depois que ela é despejada, ela fica ali por um tempo até que ela se resfrie e fique de um formato não sólido, né, mas fica gelatinoso. Da mesmo aspecto da gelatina, aquele aspecto mais molenguinho, né, mais flácido. Entendeu? Então, a placa de Petri, seja ela de vidro, seja ela descartável, tem algumas que podem ter algumas subdivisões, né? Aqui nessa imagem a gente está vendo algumas delas. Essa aqui, ó, ela é bipartida, tá vendo aí, ó? Não sei se a imagem fica muito boa para vocês, mas ela é bipartida e nessa aqui ela é tripartida, ou seja, eu posso utilizar um meio de cultura aqui, um outro aqui e um terceiro aqui. Já nesse eu posso utilizar um meio de cultura aqui e um outro tipo aqui, ó. Por quê? Porque ela é partida. Ela tem uma divisão aqui que impede a mistura das duas. Entendeu? Então isso é muito útil para o microbiologista, porque ele vai fazer semeaduras nos meios, ele vai fazer semeadura, pode fazer em mais de um meio para detectar, para fazer a sua análise. Então, ele consegue fazer em uma única placa a semeadura desse paciente. Se eu tiver uma placa só única, sem divisão, eu vou ter que produzir uma placa de H-sangue e uma placa de H-chocolate. Então, são duas placas, então é o dobro do tamanho. Com a placa dividida, eu tenho essa redução, entendeu? Eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente. Tá bom? Estefânia, quanto tempo? Tudo bom? Pode assistir aí a aula online. Então, aqui alguns meios de cultura, né, para quem está na aula online, deixa eu mostrar aqui ó, no slide. Então, alguns meios de cultura que a gente tem, né? Aqui eu tenho um exemplo, o agar-clad, que é esse mais verdinho, tá bom? É o mais verdinho. Ele é mais utilizado para semear urinas, tá bom? Então, ela é o principal meio de cultura que é utilizado para urinas. Agar McConkey também pode ser utilizado para urinas. E aí a gente tem também o agar Miller-Hinton, que a utilidade dele é mais para antibiogramas. Então, cada nome, só Jesus. A micro tem cada nome assim, muito muito peculiar, né? Dá para botar no nome dos filhos, tem muito nome para escolher. Nascer. Vai ser, ó, meu filho vai chamar McConkey, vai chamar Miller-Hinton. Então, ele tem vários nomes. E aí, para cada meio, tem uma aplicação, né? Ele é direcionado para um tipo de atividade, tá bom? Uhum. Então, aqui, ó, outros exemplos, né, de outros meios. Agar-chocolate, agar-sangue, né? E aí, aqui, uma peculiaridade, né? Quem é da área, talvez, vai ter mais facilidade. Mas qual que é a diferença do agar-sangue para o agar-chocolate? Alguém sabe qual que é a relação deles? Eles têm uma relação aí. Alguém sabe me dizer? Qual que é a diferença deles?
Que não seja só a cor? A gente fala isso, um é vermelho, outro chocolate. Uhum. Ele tem a cor mesmo de chocolate, mas por quê, né? Agamanitol. São mais concentrados? A O Mariana H-sangue? perguntou aqui o agarmanitol. Ô, Mariana, eu não sei exatamente qual que é a aplicação do agarmanitol. Eu vou anotar aqui essa dúvida. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Porque existem, assim, uma série de meios, né? Deixa eu anotar aqui. Manitol. Tá? Que aí eu te respondo depois. Então, qual que é a diferença aqui do H-chocolate? Diferença e semelhanças, né? É que os dois, eles são produzidos pelo mesmo reagente, que é esse aqui, ó, o agar Columbia. Esse aqui que eu circulei. E aí, ele é acrescido na sua composição o sangue de carneiro, né? É um sangue de carneiro mesmo, desfibrinado, 5%. Então, é um sangue específico, né? Tem alguns laboratórios que, para economizar, Calma. usa sangue humano, né? Faz coleta em pessoas para utilizar, né, como agar-sangue. Só que ele não é o melhor utilizado. O ideal é que seja feito com sangue de carneiro, 5%. Tá bom? Por que carneiro? Olha, eu não sei. Mas é uma forma Ele não é de... bicho? Acho que o sangue dele. Oi. Porque é sangue de bicho, é sangue de animal. É, assim, ele fica... É um material que vai proporcionar o crescimento ideal das bactérias. Tá? Então, assim, tanto para o agar-sangue quanto para o agar-chocolate, é utilizado o sangue de carneiro. Entendeu? Essa é a semelhança entre eles. Ele é adicionado, o sangue de carneiro. A diferença aqui é Estranho, o né? tempo de aquecimento. Porque quando o meio, o Ainda água saiu. ele está assim, em temperatura próxima do ambiente, 40 graus, 50 graus, é adicionado o sangue de carneiro. E aí ele fica com essa coloração vermelha de sangue. Por isso que leva o nome dele, sangue de agar-sangue, né? Com agar-chocolate, ele é inserido o sangue de carneiro, ele vai criar essa cor vermelha e aí ele é novamente aquecido, entendeu? E aí o sangue, o sangue de carneiro, ele quando ele é aquecido, ele vai criar, ele vai gerar essa cor, né, queimada. É como se fosse um sangue queimado. E aí gera essa cor mais marrom, que aí a gente chama de agar chocolate. Entendeu? Então essa é a diferença. É que uma, na produção do agar-sangue, a gente também produz o agar-chocolate. Ele é novamente aquecido. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Mais ou menos. O que você não entendeu? Esse negócio é chocolate, esse negócio aí tá bem estranho. Então, para produzir o agar-chocolate, eu tenho que inserir o sangue de carneiro, esse aqui, que eu estou riscando, tá vendo? Uhum. E aí eu tenho que aquecer esse material. E aí quando eu aqueço o sangue, ele vai criar essa cor queimada do sangue. E aí é chamado de agar-chocolate. Entendeu? Ah, tá. Achei que você misturava alguma coisa aí. Então, Forte. eu misturo o agar Columbia Ah, tá. e aí eu jogo o sangue de carneiro. Vai ficar essa cor, né? Entendeu? Quando eu jogo o agar sangue de carneiro puro, ele fica na cor vermelha. Só que se eu esquentar aqui ele, aí ele fica com a cor de agar chocolate. Entendeu? Uhum. É isso.
Então, observe, né, que o laboratório de micro tem muita particularidade. Né? O que eu estou falando aqui, assim, é o básico do básico, entendeu? É coisa muito básica mesmo que a gente aborda, né, dentro do laboratório. Aqui a gente tem outros meios de cultura, né, que são mais culturas de hospitalares, né? Eles são utilizados mais em meios hospitalares, que são mais para cultura de vigilância, que são os meios VRE, meio KPC e meio ESBL. Aí, esses aqui são mais para meios hospitalares. Não vou entrar muito no detalhe aqui não, porque vai embolar um pouco a cabeça de vocês. Mas o importante para vocês agora é entender que esses meios são mais específicos para ambientes hospitalares, né? Ambientes ambulatoriais não são tanto utilizados, tá? Uhum. Já aqui, ó, meio SS, HXLD, né? Esse aqui acabou repetindo, né? Nem precisa considerar esse cara aqui não. Mas aí o H SS e o HXLD, eles já são mais específicos para a cultura de fezes. Então é nas fezes que se pesquisa, por exemplo, salmonela, shigella. Então é aí que são essas bactérias que a gente pesquisa geralmente no trato fecal. Tudo isso, cada uma tem uma composição, né, esses meios que eu estou mostrando, cada uma tem uma composição diferente. Que aí é para quê? Para favorecer o crescimento dos micro-organismos que a gente direciona, entendeu? Então, o agarcled, ele tem uma composição diferente, o Maconk tem também outra composição, Miller Hinton, não é só a cor que muda, é a composição nutricional desses caldos, que aí a bactéria A ou B, ela cresce melhor ou não cresce melhor nesses ambientes. Então, aqui é um exemplo das placas mistas, né? Aqui é uma placa que tem 3 meios, né? Ó, ela está dividida aqui em 3 partes, ó. Essa aqui é uma, essa aqui é outra e essa aqui é outra. São três meios de cultura em uma mesma placa. Então, isso facilita o momento da execução do procedimento. E aí, aqui a gente tem o meio BHI. Alguém sabe para que serve o BHI? Alguém? Ninguém? Meu Deus. Vocês estão dormindo aí. Professor, eu não sei se lá eu conheço por esse nome, mas está parecendo com a cultura de fungos, se eu não me engano. Uhum. Parece, mas não é. A cultura de fungos ela é bem parecida mesmo, né, com esse tubinho amarelinho, né? Só que aqui o de fungos, ele é o agar mycosel e o agar saborro. Ah, tá. Não, confundi. Tá parecendo com esse com o caldo de soja. Ele é bem parecido mesmo. A cor é a mesma cor, assim. A diferença é que o BHI, ele é um líquido, né? Aqui, se você for chacoalhar esse líquido, esse tubo, ele vai estar líquido, né? Esse caldo. Já no agar mycosel e saborro, ele é um caldo gelatinoso, né? Então, você não consegue chacoalhar isso, entendeu? Entendi. Mas aí aqui, eu acho que eu até nem sei se eu tenho o HBH, o saborro e micosel aqui. Bom até você ter me lembrado. Depois eu vou verificar. Mas aí aqui então, qual que é a função do BHI? Ele ele é uma sigla em inglês, né, que significa Brain Heart Infusion. E aí o que é isso? Brain Heart Infusion, né?
ele é um caldo enriquecedor. Por exemplo, tem bactéria que ela demora, ela tem uma dificuldade para crescer. Por mais que os meios de cultura, né, os caldos tenham nutrição, eles têm alguns meios que algumas bactérias demoram para crescer. Então esse é um meio que vai potencializar esse crescimento, entendeu? Ele vai é como se fosse um agilizador, não sei nem se existe essa palavra, mas ele aumenta a velocidade de multiplicação das bactérias. Então eu coloco esse material, né, uma urina, uma colônia, eu coloco esse material aqui dentro, aí eu diluo esse material aí e ele vai para a estufa. Então no outro dia vai ter mais bactérias, né, nesse material. E aí sim que eu vou estar inoculando, semeando no meio de cultura para ele crescer. Então ele ajuda, ele facilita o crescimento dessas bactérias. Daqui eu não consigo identificá-las. Ele vai aumentar a carga de bactérias que está presente nessa coleta. Tá bom? Então, gente, finalizo aqui essa aula de hoje, tá? Esse slide aqui, né, desse iceberg, ele representa, assim, que tudo que eu falei até agora, ele é muito, muito, muito pouco comparado a todo o universo ainda de microbiologia. É a ponta do iceberg ainda. Quanto mais a gente estuda, mais assunto aparece, entendeu? Mais casos aparecem e nunca acaba, né? O bom disso é que nunca acaba. Então, a própria área de microbiologia, ela está ainda assim, ela permanece em constante movimento, em constante atualização. Então, o profissional de microbiologia, do laboratório como um todo, ele tem que se manter atualizado, porque hoje as coisas são feitas de uma forma, o exame é feito de uma forma. Amanhã pode sair uma nova máquina, uma nova forma de fazer o exame, que isso vai modificar o laboratório de alguma forma. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas mudanças, né? A gente tem que saber se adaptar às adversidades, né, que acontecem no Sempre está laboratório. mudando, né? Sim. Então, a gente tem que Sempre estar está mudando, preparado. né? Exatamente. A gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. E como é que a gente se prepara? É se atualizando, é fazendo um curso especializado de coleta, um curso de coleta para se especializar em coleta infantil, em coleta de pacientes acamados, em pacientes idosos. É sempre procurar se especializar, né, na sua área de atuação. Isso não fala só na microbiologia, mas em qualquer área que você vier a entrar dentro de um laboratório, né? Então, tudo que eu falei aqui é ainda muito, muito pouco diante do universo da microbiologia. Por isso que, assim, na prática, a equipe de microbiologia, ela é uma equipe fechada. O técnico, normalmente, ele só fica na micro. Agora, áreas como hematologia, bioquímica, desculpa, parasito, urinálise, imuno, entendeu? Essas áreas, elas podem ser até mais rodadas, né? Um profissional, ele consegue atuar em mais de uma área dentro do laboratório. Quem faz plantão, por exemplo, na área técnica, tem que saber tudo, né? Hemato, bioquímica, é o mínimo, né, que uma empresa hoje exige, né, desse funcionário.
Agora, a microbiologia já é uma área muito mais específica. É um universo muito maior, né, para estar estudando, tá bom? E aí eu finalizo então também, né, com essa mensagem, né? A mão do sucesso profissional tem 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Né? Não adianta a gente ter as melhores máquinas, as melhores formas de trabalho, né? No fim das contas, né, a gente tem que sempre ter um profissional. Temos que ser profissionais, bem Gabriel, capacitados, humanos e que estejam prontos e aptos para trabalhar. Gabriel, Oi? me explica aí, por favor, novamente, referente ao relatório, por Uhum. favor. Exatamente. O que você quer saber? É referente à matéria toda, ou posso selecionar algum conteúdo? Pode. Uhum. Pode selecionar algum conteúdo que você quiser, que ele esteja sendo abordado dentro das aulas que a gente está aplicando, tá bom? Então, você pode Ok. fazer um relatório da aula de hoje, por exemplo. Você pode fazer um relatório só da aula de quarta-feira. Você pode fazer uma mistura da aula de hoje com a aula de quarta-feira ou com a aula da semana que vem. Você que vai definir o assunto, entendeu? Mas Ok. tem que ter um Dentro da assunto que matéria. esteja dentro da matéria, Uhum. tá? E na quarta-feira, eu me ausentei um pouco antes da chamada, porque eu estou me recuperando, Gabriel, do Covid, e Uhum, aí minha cabeça já estava doendo muito, por questão do celular, né? uhum, Forçando, eu já tinha até tirado a iluminação e tudo, diminuído. Aí eu perdi a chamada, mas aí você fica ciente. uhum. Não, tá bom. Eu vou estar marcando aqui, certinho, Uhum. tá bom? Gente, Tá alguma joia, dúvida obrigada. com relação a hoje, a aula de hoje, a aula dessa semana? Foi uma aula, né? E extensa, né? Que eu falo muita coisa dos vírus, das bactérias, dos fungos, né? Então, vocês podem me perguntar qualquer coisa, né? Referente a essa aula. Vai cair muita coisa na prova que tem aqui, tá? E alguém que perguntou de exercício, né? Eu vi no grupo. Estou preparando uma lista de exercícios, sim, tá? Ela não vai valer ponto, a lista de exercícios. Ela vai ser mais para material de apoio para vocês, para consulta. Tá? O que vale ponto é o relatório da prova, tá? Eu posso corrigir os exercícios no dia da revisão, entendeu? Mas aí no dia da prova, esses exercícios eles não valem ponto diretamente não precisa me entregar, entendeu? Não precisa me apresentar. Aí vocês podem tirar dúvidas sobre os exercícios também futuramente, entendeu? Bom, gente, então vocês querem comentar alguma coisa ainda? Alguém? Quero. A aula foi maravilhosa. Gostou? Que bom, fico feliz. Tá acabando o tempo aqui agora também falta um minutinho. Então vamos encerrar então agora esse vídeo, essa aula aqui. E aí eu fico à disposição até as 10 horas, tá? Vocês podem já estar realizando o relatório de vocês. E eu fico à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Então obrigado a todos, tenham uma boa noite. E um bom final Chamada de que semana. hora? Boa noite. Eu não entendi, desculpa. A chamada que hora? É 9h30. Sempre às Eu vou 9h30, com. tá bom? Ok.